A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, com foco na lição Visões do Afastamento e do Retorno da Glória de Deus. Estou em oração por sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, fazendo resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que eu fizer uma nova postagem de vídeo. O textual da reflexão bíblica de hoje está em Ezequiel, capítulo 43, versículo 5, que diz: E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, ele afirma que Deus nos convoca a viver em santidade para que se cumpra em nós o propósito da nossa existência, que é um perfeito relacionamento com Deus. Os textos de referência estão em Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 e 23, onde o profeta vê os querubins alçando o voo do templo em Jerusalém e a glória do Senhor os acompanhando, saindo do meio da cidade e se colocando sobre o monte Sião, ao oriente da cidade. O segundo texto é Ezequiel, capítulo 43, versículos 2, 4 e 5. Nesse texto, Ezequiel relata ver a glória do Senhor voltando do oriente, de cima do monte Sião, entrando na cidade e enchendo o templo. A visão de Ezequiel sobre o afastamento da glória de Deus do templo lembra o que ocorreu em Israel nos dias do sacerdote Eli, quando os filisteus derrotaram a nação de Israel, levaram a Arca da Aliança, que era o maior símbolo da presença de Deus entre os hebreus, e os judeus nominaram o filho de Finéias de Icabor, em outra versão diz Icabode, porque diziam as mulheres: foi-se a glória de Israel. Esses fatos indicam que Israel não aprendeu a lição de que Deus deseja habitar no meio do seu povo, mas que, para que isso seja possível, Deus revelou todas as diretrizes, inclusive que o seu povo deveria adorar e cultuar exclusivamente a Ele, sem se misturar com as práticas pagãs, ímpias e imorais das nações vizinhas, o que Israel não fez. Por isso, sofreu desnecessariamente e viu a glória de Deus se ausentar da nação. Ao povo judeu, Deus levantou profetas para orientá-los e convocá-los ao arrependimento, à conversão a Yahvé Adonai. Em relação à igreja cristã, além de todas as diretrizes que compõem a Bíblia Sagrada, Deus ele instituiu pastores e concedeu o Espírito Santo para guiar os cristãos em toda a verdade e capacitá-los a viver agradavelmente diante de Deus. A glória de Deus, que é manifestada no meio do povo de Deus, como a expressão perceptível da sua santa presença, precisa ser entendida tanto quanto a origem do termo glória, como o seu significado, como a forma como a glória de Deus foi revelada na natureza de Deus e em Jesus, e também a sua importância na vida do cristão. O pastor Valdir Alves, ele esclarece em seus comentários que, de acordo com os principais dicionários bíblicos e teológicos, não há um único termo para expressar a ideia de glória na Bíblia. Portanto, o significado do termo glória vai depender do contexto que o termo é aplicado, podendo se referir aos seres humanos, à riqueza material ou se referir ao próprio Deus, dando aí o sentido de algo que produz peso, algo que se impõe, algo que produz consideração, respeito e deferência. O poder e a santidade de Deus várias vezes são mencionados no Antigo Testamento num contexto junto com a glória de Deus. O tabernáculo e o templo também são mencionados na Bíblia associados à manifestação da glória de Deus no meio do seu povo. Esses elementos, quando mencionados na Bíblia, se apresentam como sendo algo que produz peso e, por isso, realça a importância da presença de Deus no meio do seu povo. Algo que impõe, que inspira, que estabelece o diferencial da presença de Deus no meio do seu povo. Algo que produz consideração, respeito, deferência, importância da presença de Deus. Por isso, a glória de Deus é considerada como sendo a autorrevelação de Deus e o desejo de Deus de habitar entre os seres humanos para se tornar conhecido como um ser real, cheio de esplendor na vida das pessoas que, pela fé e pela obediência, permitem que o caráter de Deus se manifeste em suas vidas para corrigi-las e abençoá-las. A glória de Deus está revelada em sua natureza divina, que é manifesta de forma visível por meio dos seus atributos, de seu caráter e de sua perfeição, que é cheia de bondade, de misericórdia e de compadecimento,
como ocorreu no caso em que Moisés ele pediu para ver a glória de Deus e Deus lhe poupou a vida, evitando mostrar a Moisés a sua face de forma física com toda a sua glória espiritual. Para o professor de hebraico Robert Gordon, é por meio dos atributos graciosos e dos atos de Deus que o seu nome pode ser conhecido pelas pessoas. Quando Deus manifesta a sua glória, ele revela a sua natureza, revela o seu nome que é proclamado por meio dos seus atos em favor da humanidade. A glória de Deus também foi revelada em Jesus Cristo, o Verbo divino, o Deus que se tornou um ser humano comum, habitou e conviveu no meio da humanidade e a humanidade pode contemplá-lo como sendo a glória de Deus Pai. O termo utilizado por João para dizer que Jesus ele habitou entre nós, que Jesus viveu na terra entre os seres humanos, tem origem no grego skene e está associado ao substantivo hebraico mishkan, que significa habitação, tabernáculo, santuário. No Antigo Testamento, a glória de Deus era manifestada e vista no tabernáculo de Moisés. Já no Novo Testamento, a glória de Deus se manifestou em Jesus, que não apenas habitou na terra, mas Jesus foi literalmente a Shekinah, a habitação, o tabernáculo, o santuário da glória de Deus na terra, e ela pode ser vista pelas pessoas não como algo insuportável aos olhos e à natureza humana, mas cheia de bondade, de misericórdia e de compadecimento por meio dos sinais realizados por Jesus, seus sofrimentos e sua crucificação. Os judeus presenciaram a glória de Deus tanto no tabernáculo quanto nos milagres realizados por Deus em prol dos judeus. No entanto, os judeus ficaram impedidos de ver e experimentar a glória de Deus por causa das abominações praticadas até mesmo dentro do templo em Jerusalém, mesmo depois de os judeus serem plenamente instruídos por Deus, mas desprezaram a sua palavra. O triste exemplo vivenciado pelos israelitas serve de exemplo para os cristãos da atualidade, pois os cristãos devem se manter vigilantes e fiéis em todo o tempo à vontade de Deus, sob pena de ver a glória de Deus se esvair de si, de deixar de ser habitação, tabernáculo da glória de Deus na terra. As abominações cometidas pelos judeus à época, infelizmente, são as mesmas vivenciadas ainda hoje. Será que, mesmo conhecendo a verdade por meio das Escrituras Sagradas, os cristãos vão cometer os mesmos erros e não vão aprender a lição a exemplo dos judeus? Ao revelar as abominações no santuário, Deus mostrou a Ezequiel a imagem dos ciúmes, possivelmente se referindo a imagens que foram introduzidas no templo pelo rei Manassés e que, apesar de terem sido retiradas de lá, foram reintroduzidas novamente para serem utilizadas nos cultos pagãos realizados pelos cananeus e que foram adotados pelos judeus em Canaã e que eram realizados dentro do templo que foi construído para habitar o nome do Senhor. Além das imagens utilizadas nos templos pagãos, foram também pintadas imagens de répteis e outros animais no interior do templo, e Deus as classificou como algo abominável diante dele. Infelizmente, é comum na atualidade, onde há ausência do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, onde há ausência de firmeza das lideranças e pouca profundidade cristã, é comum se ver a adoção do sincretismo religioso com a tendência de unificar ideias humanistas e doutrinas as mais diversas, por vezes até mesmo inconciliáveis, fundindo aí elementos culturais mundanos e cristãos no mesmo ambiente, introduzindo dentro dos templos de adoração a Deus elementos estranhos ao contexto bíblico em substituição ao altar da santidade e da verdade bíblica, o que resulta no amalgamento, no transtorno do genuíno Evangelho de Jesus Cristo, que perde a sua essência transformadora. A profanação do santuário, tanto no templo físico como no corpo humano, que serve de habitação para a glória de Deus, levou a nação e o templo em Israel a serem totalmente destruídos. Caso os cristãos da atualidade eles se deixem ser levados pelos modismos do neo e do hiperpentecostalismo, vão profanar suas igrejas e seus corpos, que são santuários de Deus, e inevitavelmente deixarão de serem a Shekinah, a habitação da glória de Deus na terra. Outra abominação cometida pela nação de Israel foi a de colocar o interesse pessoal e material acima de tudo. Essa realidade fica clara na atitude das mulheres no templo. Elas estavam chorando por Tamuz, um deus pagão adorado na Fenícia,
correspondente ao deus pagão grego Adonis, cuja adoração foi introduzida na Síria, já que Tammuz era considerado o deus da fertilidade e da vegetação, sendo, portanto, segundo a crença pagã, responsável pelas fartas colheitas. A morte de Tammuz representava o longo e seco período do verão, como também a estação fria do inverno, época nas quais a vegetação morria. O retorno de Tammuz à vida simbolizava a estação chuvosa, quando a terra revivia, como também a bela e frutífera primavera. As mulheres israelitas aderiram ao culto a Tammuz e choravam a sua morte, tendo em vista elas entenderem que os interesses materiais estavam sendo prejudicados pela escassez nas colheitas, e com o choro que era parte dos rituais pagãos no início da primavera, as mulheres acreditavam que despertariam Tammuz e ele ressuscitaria e a terra voltaria a ser produtiva. Apesar de os elementos que representam os interesses pessoais e materiais, que continuam sendo colocados por muitos acima de tudo, serem outros elementos, apesar de não existir uma divindade pagã sendo cultuada por muitos cristãos, é triste a realidade que muitos cristãos estão mais interessados em alcançar a satisfação de suas necessidades pessoais imediatas, de seus desejos egoístas e às vezes até imorais, do que ser um cristão autêntico, do que ter um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, expresso na adoração exclusiva a Deus, segundo a sua soberana vontade. Também estão mais interessados nas questões materiais do que viver um relacionamento de obediência e fidelidade aos propósitos de Deus para a vida humana. O apóstolo Pedro, ele falando de atitudes humanas condenáveis diante de Deus, ele diz que os que agem por interesses pessoais e materiais vão acabar recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Judas, ele alerta dizendo: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. O pastor Valdir Alves, ele traz ainda à tona em seus comentários as abominações relacionadas com a irreverência e a indiferença do povo judeu quanto à vontade de Deus para a vida deles. Essa irreverência e a indiferença estavam representadas pela atitude dos homens que ocupavam posições elevadas no templo, e mesmo assim, na visão que o profeta Ezequiel teve, eles estavam com as costas viradas para o santuário, com o rosto direcionado para adorar o sol, que era também uma divindade pagã adorada entre os cananeus, e que foi adotada essa prática pagã pelos israelitas que aderiram à idolatria. O que mais causa tristeza era que o local onde os homens estavam com as costas viradas para o templo era entre a coluna de entrada do templo e o altar. E esse local era destinado aos sacerdotes, a quem a ordem divina era: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. No entanto, quem deveria estar chorando na presença de Deus, adorando a Ele, realizando os sacrifícios e conduzindo o culto exclusivo a Yahvé Adonai, levados pela irreverência e pela indiferença quanto à vontade de Deus, eles haviam abandonado a adoração exclusiva ao verdadeiro Deus, estavam abusando do templo com uma prática contrária ao propósito para o qual o templo foi edificado. Estavam dando mau exemplo aos demais judeus e incentivando com as práticas de vida as pessoas a aderirem ao paganismo. Estavam enchendo a terra de violência, irritando ao Senhor. Se as lideranças da igreja elas forem negligentes, irreverentes, indiferentes, descompromissadas com a palavra de Deus, corruptas, materialistas e imorais, o caos ele se implanta dentro da igreja e fica impossível de a glória de Deus permanecer na igreja cristã. Quanto ao afastamento da glória de Deus do templo e da cidade de Jerusalém,
Esse afastamento ele foi inevitável, tendo em vista que a nação de Israel desobedeceu às orientações divinas e praticou atos abomináveis diante de Deus, piores do que o que era praticado pelas nações vizinhas. O detalhe interessante observado pelo pastor Valdir Alves em seus comentários é que o afastamento da glória de Deus ocorreu aos poucos. Ela saiu do lugar santíssimo para a porta de acesso do templo, mas aguardou que a voz ordenasse que o remanescente fiel fosse identificado e marcado, que ordenasse a punição aos rebeldes, a começar pelas lideranças, como forma de convidá-los ao arrependimento, e aguardou ainda que se permitisse a execução do juízo divino contra Judá. Somente depois foi que a glória de Deus foi vista no meio da cidade e, saindo do meio da cidade de Jerusalém, se retirou para cima do Monte Sião, ao oriente do templo. Era como se Deus estivesse relutando, dando tempo para Judá, como se Deus estivesse suportando ao máximo tudo o que estava acontecendo, aguardando arrependimento e conversão. Como isso não ocorreu, a glória de Deus se foi do templo. Por vezes, Deus tem dado o máximo de oportunidades possíveis às pessoas, mas elas continuam resistindo à vontade de Deus, atraindo a ira de Deus para si e obrigando que a glória de Deus se retire de suas vidas. Ainda hoje, Deus tem feito de tudo para abençoar e salvar a humanidade. No entanto, o ser humano ele precisa responder ao chamado de salvação e aceitar a proposta de perdão feita por Deus. O profeta Isaías ele brada dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quanto à visão do retorno da glória de Deus, ela só ocorreu depois da visão do vale de ossos sequíssimos e da visão da restauração do templo. Fica claro que o ser humano ele precisa se permitir ouvir as palavras de Deus para reviver espiritualmente, precisa restaurar a vida como santuário, como templo, como Shekinah, como habitação da glória de Deus na terra, para somente depois a glória de Deus retornar e enchê-lo novamente. Nos tempos de Elias e Manassés, Deus exigiu que o altar fosse restaurado para somente depois manifestar o seu poder de maneira sobrenatural. No retorno dos judeus do cativeiro babilônico, o altar também teve que ser restaurado pelo sacerdote Esdras. Na visão que Ezequiel teve, o retorno da glória de Deus também se deu de forma progressiva. Ela veio do alto do Monte Sião ao oriente do templo, acessa a cidade, entra e enche o templo. Sempre que o ser humano ele colocar em prática a vontade de Deus para a sua vida, o ser humano vai ver Deus cumprir o seu desejo de operar restauração no relacionamento com quem se dispor a ser fiel a Ele. É preciso arrependimento e conversão. É preciso a iniciativa humana em abrir o coração para fazer a vontade de Deus, permitir que Deus tenha acesso à sua vida e faça dela a sua habitação na terra. O que Deus espera é que as pessoas tomem a mesma atitude de Davi e orem dizendo: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. A quem se apresentar diante de Deus com um coração contrito, quebrantado, a promessa divina é: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como o bezerro no cevadouro. O mesmo pecado que destrói a comunhão do ser humano com Deus é o mesmo pecado que dá ao pecador a oportunidade de arrependimento e de buscar o perdão divino. Da mesma forma, o mesmo Deus que julga é o mesmo Deus que restaura, que anula a deslealdade do passado e condiciona a pessoa a viver em novidade de vida, a ser novamente a habitação da sua glória na terra. O impacto e o resultado da glória de Deus no seu povo será algo extraordinário, pois com a implantação do milênio e o restabelecimento do culto exclusivo a Yahvé Adonai, o próprio Deus estará habitando no meio do seu povo, governando o mundo a partir de Jerusalém, assessorado pela igreja glorificada. A lei do templo, mencionada por Deus a Ezequiel, indica que o novo templo que será reconstruído em Jerusalém e restaurado será um ambiente santo a começar do altar.
Nos versículos 8 e 9, há um vislumbre do que vai acontecer após o juízo final, com o surgimento de novos céus e nova terra, um ambiente totalmente purificado, no qual Deus habitará para sempre no meio dos seus servos e suas servas. A grande lição que fica é: quem quiser ser cheio da glória de Deus, precisa lançar fora tudo que contamina a alma humana, deve priorizar uma vida de santidade, restaurar e manter intacto o seu relacionamento com Deus. Isto porque quem anseia ser aceito por Deus deve seguir todas as suas orientações contidas nas Escrituras Sagradas, deve se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana e oferecer a Deus um sacrifício de louvor em espírito e em verdade. Portanto, a glória de Deus pode ser descrita como a manifestação visível dos atributos, do caráter e da perfeição divina. Israel, mesmo possuindo a revelação da palavra de Deus, cometeu abominações no templo e, com isso, provocou o afastamento da glória de Deus. Porém, assim como Deus tem o propósito de santificar Jerusalém e o futuro templo restaurado no milênio para enchê-lo da sua glória, é necessário que cada pessoa se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor Jesus, restaure a sua comunhão com Deus para voltar a ser templo e habitação de Deus na terra e ter a garantia de poder desfrutar da glória de Deus na eternidade. Na sua soberania, Deus decidiu revelar seus atributos, seu caráter e sua perfeição à humanidade. No entanto, somente quem se ajustar à sua vontade poderá entender e desfrutar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua compaixão. Se você ainda não o fez ou se deixou de estar, se una a Cristo. Receba dele a sua graça para viver um estilo de vida santa e agradável a Deus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.